Muito bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você escolheu, você decidiu se priorizar, se colocar como a pessoa mais importante da sua vida. Que bom que você está aqui, eu fico muito feliz e muito honrado com a sua presença para mais uma live da blindagem emocional. Uma live que vai ser bem densa, porque a gente vai falar sobre este assunto aqui. Olha só, como deixar de ser vítima da vida. A gente vai falar sobre vitimismo e eu tenho certeza que fichas cairão aí para você. Não somente sobre você, mas também sobre pessoas que estão ao seu lado, estão no seu ambiente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Que bom que você está aqui, mais uma vez se priorizando, escolhendo, dedicar uma hora da sua vida para você ganhar conhecimento, para você refletir sobre muitas coisas importantes para que você cresça. Se você já vem acompanhando as lives da blindagem emocional nesta terceira temporada, talvez você já consiga perceber que você já não é a mesma pessoa que chegou aqui, por exemplo, na segunda-feira, que foi o primeiro dia dessa terceira temporada. Você já foi o quê? Expandindo a sua consciência. E quando isso acontece, você vai ficando maior, você vai ficando melhor, você vai ganhando recursos para enfrentar muitas vezes os desafios que você tem na vida. Faz sentido isso para você? Alguém aqui já se sente diferente do primeiro dia que você esteve aqui nas lives da blindagem emocional para hoje? Já você consegue perceber essa diferença? Isso é muito importante, essa autoobservação, porque é assim que você começa a ganhar tração para mudar a sua vida. É o conhecimento, é um passo a passo, você vai expandindo a sua consciência, você vai ampliando o seu domínio sobre o mundo e com isso você pode começar a planejar, a criar uma estratégia para você mudar a sua vida. Que bom que você está aqui, bom dia. Deixa eu dar um bom dia para várias pessoas que já chegaram. Ricardo Barros, bom dia Ricardo, seja bem-vindo. A Raquel, fala Raquel, bom dia. A Bruna Cardoso por aqui também, bom dia. A Ali Sarches também, seja bem-vinda. A Fabiola Vanessa, seja bem-vinda. Denise Lima, bom dia. A Senazilda Maria de... Seja bem-vinda. Marlene Padilha, fala Marlene, seja bem-vinda. Poliana Lopes, bom dia. Canal Segleges. Eu sou muito ruim dessas leituras, viu? Sagri Godoy também por aqui. A Ana, fala Ana, seja bem-vinda. Nossa Clínica Underline Oficial, seja bem-vinda. Rose Caleiro, minha mãe, bom dia, mãe. A Rosana de Souza também por aqui. Colibri Artes. A Rosa, fala Rosa, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Patrícia também, bom dia. A Beta Santana, a Jaqueline Lima, bom dia. A Alexandra também chegando por aqui. A Renata, a Ana, sim, percebo, é isso, essa percepção de que você já não é mais a mesma pessoa conforme você vai ganhando conhecimento, você vai expandindo a sua consciência, você vai expandindo o seu domínio sobre o mundo. A Joyce, fala Joyce, seja bem-vinda, que bom que você está aqui, bom dia. A Franciele Campos também, bom dia Franciele, bom dia para todos vocês. Antes da gente começar esse conteúdo, eu quero falar, claro, deixa eu só tomar um café aqui. Hoje eu estou em casa, então hoje eu tenho o privilégio de ter um café aqui. Eu quero lembrar você que todas as lives solidárias são... Todas as lives dessa terceira temporada são solidárias em prol desse lindo menininho que é o Johan. O Johan de 7 anos. O Johan, ele nasceu com uma atrofia muscular espinhal, a AME, e é uma doença degenerativa que precisa de muitos cuidados, precisa de recursos para manter uma mínima estrutura para o Johan. Além disso, tem um remédio que custa muito caro, cerca de R$270 mil a cada 4 meses, que o Johan tem que tomar aí para o resto da vida. Então, eu resolvi dedicar as lives dessa terceira temporada para arrecadar um dinheiro para o Johan, para ajudar o Johan, a Poliana, que é a mãe dele, que faz parte aqui da comunidade Coragem. Por isso, eu quero contar com a tua ajuda, tá bom? A gente tem uma meta de R$15 mil, de atingir R$15 mil até o dia 1º de
outubro, quando a gente vai encerrar a terceira temporada das lives Blindagem Emocional. Então, primeira coisa, esteja aqui para primeiro você aproveitar o conteúdo. Tenho certeza que os conteúdos vão te ajudar nesse momento que você está precisando, que você está despertando. E dois, chame as pessoas que você conhece, que precisam também desse conteúdo, pessoas que você goste e que também possam se beneficiar desse conteúdo, tá bom? E o terceiro, se você puder contribuir, vai ser muito legal. E você pode contribuir de duas maneiras. Comprando os selos aí do Instagram, você deve estar vendo aí que você pode comprar os selos do Instagram, deve estar aqui embaixo, ou fazendo o Pix, ogata76@gmail.com, tá bom? Então, você tem duas maneiras de ajudar o Johan, tá? Para a gente atingir essa meta de 15 mil reais. Aliás, eu quero agradecer algumas pessoas que fizeram Pix já, fiquei muito feliz. Eu quero mandar um abraço pro André Gabriel, que ontem ele passou em terapia comigo. Primeiro levou ele e a Flávia, né? A Flávia é a esposa dele, ele trouxe um bolo para mim delicioso, que fez sucesso aqui em casa, viu, André? Fez bastante sucesso. E o André também deixou uma contribuição em dinheiro. Então fiquei muito feliz. Muito obrigado, viu, André? Muito obrigado por você ter feito isso. Tá bom? Então vamos pegar agora o aviãozinho. Aperta o aviãozinho enquanto eu tomo um café aqui e chame as pessoas que a gente já vai começar o conteúdo denso desta sexta-feira. Deixa eu dar um bom dia para Cirlei Soares, terapeuta, bom dia. A Natalícia Souza, grande Theo Moraes, grande Theo, seja bem-vindo. Nildo, tudo bom, Nildo? Seja bem-vindo. A Cristina Nakata também, bom dia. Fábio Fante, a Rita Queiroz, bom dia. A Bianca Rodrigues também por aqui. Rô Ferreiro também chegando por aqui. A Nadir, bom dia, Nadir. O De Quebrada Podcast, Fala Júnior, seja bem-vindo. A Débora Paiva também por aqui. Olha, nossa clínica oficial, já li um dos livros que você indicou, qual deles? Fala pra mim aqui, eu quero saber qual que você leu e se você gostou, né? Flávia Serrano também por aqui, a Tamis Machado, bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom, pega papel e caneta que a gente vai começar para valer esse conteúdo. Bom trabalho, Júnior, bom trabalho. Josiane, seja bem-vinda, o Jonathan também chegando por aqui. Pega papel e caneta, porque essa vai ser uma das lives mais desconfortáveis para você. E aqui você vai ter que vencer a tua mente, hein? Porque a tua mente, que sempre quer garantir a sua sobrevivência, ela vai fazer de tudo para te tirar daqui. Porque hoje eu vou incomodar a sua mente de sobrevivência. Sabe quem eu vou incomodar também? O seu ego. O seu ego não vai gostar de ouvir o que eu vou falar. E aqui eu já estou lançando o desafio para você. Brigue no bom sentido com o seu ego e se mantenha aqui. Tudo bem? Posso contar com você? Coloca o coraçãozinho aqui se você vai ficar comigo até o final, porque hoje vai incomodar, eu tenho certeza disso. A gente fechou a live de ontem, principalmente a live da noite, né? Porque a da manhã nós tivemos alguns problemas técnicos com o Instagram, mas na live de ontem à noite, olha, vocês viram, eu falei do ego, mais de 10 pessoas saíram da live, olha só. Como isso é real, gente. Eu estou falando. Eu comecei a falar aqui, tinha mais de 30 e poucas pessoas. As pessoas saíram. Por quê? Porque o ego já falou, vamos embora, vamos embora. Se ele falou que vai ser desconfortável, a gente precisa ir embora. Mas vamos lá, eu tenho certeza que você vai vencer o seu ego aí. Bom, a gente terminou a live de ontem com uma pergunta muito importante, uma reflexão para você levar aí para o seu travesseiro. Quem são as pessoas que hoje têm o poder de mudar o seu estado emocional? Quem são as pessoas que, infelizmente, elas acabam tirando você de um estado emocional positivo e te levam para um estado emocional negativo? É muito importante você ter esse mapeamento para poder criar estratégias para que você simplesmente não seja sugado por um processo emocional negativo. Tudo bem? Isso é muito importante. As pessoas do seu ambiente, elas hoje talvez tenham o poder de tirar você de um bom estado emocional, de desestabilizar. Alguém conseguiu pensar nisso, identificar essas pessoas? Coloca aqui para mim se você conseguiu identificar essas pessoas.
E principalmente você precisa fazer isso para que você possa se fortalecer neste processo, nesta escolha pelo autoconhecimento. E uma das características das pessoas que têm esse poder ainda nas mãos delas, porque esse é um poder que você vai tirar delas, sim, é porque essas pessoas, elas adoram o papel de vítima. E aí eu te pergunto, você conhece alguém que adora o papel de vítima? Coloca aqui para mim se você adora, né? Se você conhece alguém que adora o papel de vítima. Coloca aqui para mim. Deixa eu agradecer a Jaqueline. Jaqueline, obrigado, viu? Obrigado pela compra do selo. Gratidão. E você também pode ajudar comprando os selos. A nossa clínica oficial, comece pelo porquê, Simon Sinek, que bom que você gostou. Leia depois o livro seguinte, Comece pelo porquê, e qual que é o livro azul, que é em azul, agora esqueci, mas é a sequência, são ótimos livros. Flávia, seja bem-vinda. Ó, muitas pessoas, sim, familiares, mãe, marido, bom, você já conseguiu mapear. E existem 7 características que eu quero que você preste muito atenção de pessoas que adoram fazer o papel de vítima. E por que você precisa entender essas características? Para você saber que talvez num momento ali da tua vida, num momento de uma decisão importante, aquela pessoa, ela não está dando uma opinião construtiva como ela talvez diga para você, mas ela está se colocando nesse papel de vítima. E aí você vai ter o quê? Discernimento para falar o seguinte, ok, é esse papel de vítima que essa pessoa escolheu agora, mas isso não vai afetar a minha decisão, isso não vai afetar a minha escolha. Tudo bem? Então existem 7 características fundamentais para você analisar. E eu vou passar uma por uma aqui para você prestar muito atenção. Anota para que você comece a identificar isso. A primeira característica é muito comum e você já deve ter talvez percebido isso. As pessoas colocam a responsabilidade da sua vida no colo dos outros. Ou seja, elas não assumem a responsabilidade pela própria vida. Elas não assumem, por exemplo, as decisões que tomam e elas sempre culpam o outro. Faz sentido essa primeira característica? Pessoas vitimistas, pessoas que adoram estar no papel de vítima, elas não têm responsabilidade, elas evitam ter a responsabilidade e elas sempre terceirizam isso, especialmente quando dá errado. Quando dá errado, é óbvio que ela não vai assumir isso para ela. Ela vai falar que você é a culpada, que você é o culpado. Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se essa é uma característica que você identifica talvez na pessoa que você já pensou aí que é uma pessoa vitimista. Uma segunda característica das pessoas que adoram o papel de vítima é essa aqui, ó. Elas pensam sempre que todo mundo, todas as outras pessoas do mundo são mais felizes do que ela. Todas as outras pessoas são felizes, todas as outras pessoas não têm problemas e só ela é a única pessoa que foi, digamos, agraciada com essa maldição de não ser feliz. Elas acreditam piamente nisso. Elas acreditam piamente que elas são as únicas pessoas no mundo que não têm sorte, que fazem as escolhas erradas. E isso coloca ela num papel de fragilidade. Coloca ela num papel de que eu não preciso realmente ser responsável porque eu sofro dessa maldição. Essa é uma segunda característica muito marcante nessas pessoas que se fazem de vítimas. E isso está extremamente ligado com a terceira característica que eu vou colocar aqui para você agora, que é a busca desenfreada pela atenção.
ela está buscando o carinho das outras pessoas. A pessoa vitimista é extremamente carente. Guarda isso, ela é extremamente carente. E por isso ela adora esse papel, porque ela busca carinho, atenção das outras pessoas. Só que ela faz isso de uma maneira que não conecta muitas vezes, porque seria muito mais fácil se ela admitisse a fragilidade dela. Mas não, o adestramento não permite que você exiba a sua fragilidade. Então eu jogo a responsabilidade para os outros são mais felizes e somente eu sou a pessoa mais azarada do mundo, que não sou feliz, que faço as escolhas erradas, que tenho uma vida medíocre. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você está identificando pessoas aí? Eu quero saber se você tá preenchendo a cartela do bingo. Ó. São 7 características, a gente já falou 3 aqui. Tudo bem? Deixa eu dar um bom dia para minha amiga Roberta Leite. Fala, Roberta, seja bem-vinda. O Vanderlei também por aqui, a Marlise também por aqui, a Rosana, o Egídio, a Luzia, a Adriana. Bom dia a todos. Que bom que vocês estão aqui. Você está identificando essas características nessas pessoas que você colocou aí, pessoas que você talvez... Você sabe que são essas pessoas que vão atrapalhar muitas vezes a tua caminhada em direção à vida de coragem, à vida do agir com o coração. O Insta tá me boicotando ainda, Adriana? Não acredito. É mesmo? Olha só, o Insta... Eu vou ligar pro tio Mark. O tio Mark não pode fazer isso comigo. Mas vamos lá, Zilda, seja bem-vinda. Não vou me fazer de vítima aqui, né? Acontece, enfim. Existe uma máxima estoica, né? Que é assim, aceite o que vier, né? Você simplesmente tem coisas que não estão no seu controle. Então eu controlo o que eu posso e eu aceito o que eu não posso controlar, né? Então, mas acho que está chegando, as pessoas estão chegando. Está melhor que ontem. Ontem de manhã foi terrível, foi terrível. Você está identificando aí, né? Então a gente tem aí 3 características de 7. Vamos para a 4ª característica aqui. Essas pessoas, elas têm uma energia muito baixa. Por quê? Elas vivem resmungando. Elas vivem reclamando, elas ficam o tempo todo encontrando defeitos, elas ficam encontrando muitas vezes obstáculos que nem sempre são reais, porque ela ouviu isso, porque aconteceu isso com um amigo do amigo do amigo, elas vivem resmungando e reclamando, e elas não agem, e elas não entram em ação. É muito mais fácil não agir. Não agir é muito mais fácil, porque agir requer o quê? Responsabilidade. E as pessoas não querem responsabilidade, principalmente as pessoas que são vitimistas, elas não querem responsabilidade. Elas foram adestradas a ter sempre alguém que resolva o problema delas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, a energia dessas pessoas é uma energia muito baixa. E quando a gente está falando de uma mudança de vida, que eu tenho certeza que é a mudança que você quer, aliás, quem quer mudar de vida aqui? Quem realmente está buscando uma mudança de vida, seja em qualquer área, coloca aqui eu, só para eu saber se eu estou falando com as pessoas certas, né? Porque talvez todo mundo aqui já mudou de vida, está aqui só ouvindo o conteúdo. Eu quero saber quem realmente quer mudar de vida. Coloca aqui para mim. A Janis, boa Janis. A liberdade ela vem com responsabilidade. Excelente. Ricardo, eu. A Débora, eu. Fábio Fante, eu. A Cristina Nakata, eu. A Denise Lima, eu. Estou falando com o público certo. A Patrícia, eu. A Natalícia, eu. A Luzia, eu. Então eu estou falando certo para as pessoas certas. André Gabriel, André, te agradecia hoje, agora no início da live. Você acha que você não estava aqui, hein? A Raquel, a Franciele. Aliás, o bolo fez sucesso aqui em casa, viu, André? Excelente. Franciele, a Nadir, a Tamis, Jaqueline, Rose Caleiro, o André, a Janis. Beleza, estamos falando com o público certo. A Vanil também, a Flávia Serrano, eu. Muito bom. A energia dessas pessoas é muito baixa. A Josiane também. É muito baixa. E quando você quer mudar de vida, essa toxicidade, esse ambiente tóxico é prejudicial.
E é por isso que você vai ter que construir em você, e a gente vai falar muito semana que vem sobre isso, a aprender a dizer não. Você vai aprender a fazer escolhas diferentes, escolhas que são boas para você. E talvez nesse caminho você vai ter que criar estratégias para se blindar de algumas pessoas que têm uma energia muito baixa. É aquela pessoa que te derruba, às vezes, somente com uma fala. Né? Você chega toda feliz, fala assim, bom dia, olha que dia lindo, sol lindo. Mas acho que vai chover, hein? Não sei. Tá muito quente, né? Exagerado, né? Quer dizer, a pessoa sempre tá resmungando. Então você precisa identificar essas pessoas. E normalmente, como eu disse como eu disse ontem, essas pessoas normalmente estão próximas a você. E é por isso que existe um embate, porque vai ter um momento que talvez para você conseguir avançar mais rápido, avançar do jeito que você quer, você vai ter que talvez se blindar de algumas pessoas. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui, ó. Essa é a quarta característica de 7. Tem mais 3. Seja bem-vinda a Flávia, a Lília, a Jussara. Fala, Jussara. O Tiago Corrêa também, seja bem-vindo. A Andressa também chegando por aqui. Vamos então para a quinta característica. Essa eu tenho certeza que você identificará rapidamente. Pessoas que adoram criticar os outros, mas elas não lidam muito bem quando ela é criticada, né? Quando ela recebe a crítica, ela fica brava, ela fica incomodada, ela adora criticar os outros, inclusive você. Ela adora criticar, ela adora achar defeitos, ela adora achar problemas, mas quando ela precisa, digamos, escutar algo, ela espana, ela não aguenta, ela explode, ela não tem o controle emocional. Essas pessoas são vitimistas, pessoas que realmente não aguentam, muitas vezes, a verdade. E ninguém é dono da verdade, mas existem coisas que você precisa sim escutar, que você precisa trazer para uma reflexão, até para a sua própria evolução. Esse tipo de pessoa, ela adora criticar, mas ela não lida bem com as críticas. Você conhece alguém assim? Coloca aqui para mim se você conhece. Tem alguém bingando aí, quase preenchendo a cartela aqui, ó. São 7. Talvez você... Ah, Tatiana, excelente pergunta. A gente vai chegar nisso aí. Guarda essa pergunta aí, tá, Tatiana? Guarda essa pergunta. Ó. E quando você é essa pessoa? A gente vai chegar nesse ponto, calma. Vamos olhar primeiro para você entender as características de uma pessoa vitimista. Né? A gente está levantando aqui características. E a gente já vai chegar nesse ponto aí, tá bom? Uma outra característica importante e latente em pessoas que são vitimistas. Essas pessoas, elas têm um apego ao passado, especialmente aos erros do passado. Elas se apegam como uma gosma aos erros do passado, porque é uma maneira dela chamar a atenção. É como se ela está pedindo ajuda. Ela está pedindo ajuda, só que ela se coloca num papel de vítima, esperando que alguém faça por ela. E esse talvez é o maior erro, principalmente que nós temos quando começamos uma escolha pelo autoconhecimento. Lembra que autoconhecimento é uma escolha de vida. Autoconhecimento é uma escolha de vida. E o nosso condicionamento é sempre de esperar que uma outra pessoa faça pela gente. O autoconhecimento high five vem de exatamente isso. Eu transformo você. Ninguém transforma ninguém. Eu não vou te transformar. Se você, por exemplo, vier para o programa Blindagem Emocional, você vai passar 21 dias comigo, onde eu vou ser um instrumento para te ajudar na sua transformação. Mas quem faz isso, quem decide é você. Você vai precisar assumir essa responsabilidade. Então as pessoas estão sempre esperando que alguém faça por elas. E quando eu erro lá no meu passado, quando eu cometo um erro,
eu não consigo sair daquela gosma. Por quê? Porque para sair dali eu preciso decidir, eu preciso agir. E é muito mais fácil eu ficar ali chorando, esperando que alguém venha me rebocar, do que eu entrar em ação. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Essa é uma outra característica das pessoas vitimistas. Você está reconhecendo isso em outras pessoas? Em pessoas próximas a você? Coloca aqui para mim se sim. A Denise, me reconheço na maioria dessas características. E agora, calma, Denise, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. A Janis, esperando o príncipe do cavalo branco. Sim, exatamente. Café Cabreira. Ixi, calma, calma. Meu amigo Paulo Porfírio, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A Fernanda Fera também por aqui, seja bem-vindo. O Ricardo Barros, falta uma, manda boa. Vou mandar boa. Vai descer a bolinha aqui, hein? Quem tá pela boa? A última característica é uma característica que aliás, é um condicionamento que a maioria das pessoas tem. A maioria das pessoas tem. Que é foco no problema e não na solução. Eu tenho um problema e eu fico mergulhado no problema. Eu só penso no problema. Eu vivo o problema suga a minha energia, eu me sinto cada vez mais fraco e eu não penso na solução. Porque pensar na solução requer o quê? Esforço, requer energia, requer gasto de energia. Então pessoas vitimistas, elas não pensam na solução porque isso exige esforço. Isso exige responsabilidade. Ó, o Ricardo bingou. Parabéns, Ricardo, você bingou. Não sei se isso é bom ou ruim, mas você bingou. Parabéns. A Poliana também, bingo! Pois é. Foco no problema e não na solução. E eu quero que você entenda que para você sair de um problema, você vai ter que buscar soluções. Porque as pessoas estão condicionadas a achar que vai vir um príncipe no cavalo branco para resolver para elas. E não é assim. Você precisa, dentro dessa sua escolha pelo autoconhecimento, presta atenção agora no que eu vou te falar. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Só você pode fazer isso. Ninguém vai fazer isso por você. Como eu disse, um papel de um mentor como eu sou é apenas para ser um guia para você. Não para transformar a sua vida. Não tem mágica. Não existe mágica. É você assumindo esse papel. E aqui você tem que tomar cuidado, porque eu tenho certeza, como muitas pessoas aqui já se identificaram, agora eu vou falar para você que se identificou talvez com as 7 características, ou com a maioria delas. O problema do vitimismo é que ele se torna um estilo de vida. Ele se torna um estilo de vida, ele se torna um vício, ele se torna um hábito. Esse estilo de vida, ele é extremamente enfraquecedor. Ele faz com que você gaste muita energia e aí, claro, você não vai ter força para mudar a sua vida, para fazer o que tem que ser feito. Faz sentido isso para você? Você precisa muitas vezes assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Você tem que assumir o controle da sua própria vida. Você pode não saber como fazer ainda, tá tudo bem, mas você precisa se mexer. Muitas pessoas, por exemplo, você está aqui assistindo a minha live. Fico muito honrado. Primeiro porque você está se priorizando e você me escolheu para se priorizar. Fico muito feliz, de verdade. Só que apenas isso talvez não te leve para onde você quer chegar. E aí você fica pulando de live em live, muitas vezes de conteúdo para conteúdo, mas existe alguns processos que você tem que enfrentar, como, por exemplo, fazer as pazes com a sua história. Você precisa olhar para a tua história,
Porque existem alguns fatos dela que estão atrapalhando a sua vida hoje. Então, assumir a sua responsabilidade nessa transformação é fundamental. É fundamental. Você não vai conseguir mudar a sua vida em qualquer área que seja se você não agir. É andar para frente. Você precisa andar para frente. Você precisa avançar. Que seja um pouquinho por dia, não importa. Mas você precisa avançar. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz muito sentido para você. Porque o vitimismo, ele se torna um ato de egoísmo. Porque você acaba olhando somente para você, para o seu problema. E às vezes você tem alguém que depende de você, como seus filhos. Porque as tuas crianças estão aprendendo pelo teu exemplo, pelo que você está vivendo. Até os 7 anos, a gente está no mesmo campo emocional da mãe. Então, se, por exemplo, a mãe tem esse papel vitimista, esse estilo de vida vitimista é o estilo da mãe, essa criança está aprendendo desse jeito. Está aprendendo dessa maneira. E aí cabe a você, adulta, mudar essa história. Porque, como diz o meu amigo Rafael Kreich, o meu mestre, um dos meus mestres da hipnoterapia, adultos não têm problemas. Quem tem problema é a criança desse adulto. Adultos não têm problemas. São as crianças desses adultos. Então você precisa olhar para as suas crianças feridas e resolver o que tem que ser resolvido. O problema é, você tem medo muitas vezes do que você vai encarar, do que você vai enfrentar. Só que se você não enfrentar, você continua o quê? No problema. E você não foca na solução. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Pessoas vitimistas gastam muita energia e pior, elas precisam muitas vezes sugar a energia de outras pessoas. Se você conhece pessoas vitimistas, você deve perceber que elas sugam a sua energia. Agora, se você é a pessoa que é vitimista, a pergunta que eu te faço é, de quem que você está sugando a energia? Muitas mães, muitos pais sugam essa energia das suas crianças. Sugam a energia dos filhos. Porque essas pessoas, elas estão num papel, numa posição muito cômoda. É um papel cômodo ser vítima, porque eu não tenho responsabilidade. Eu sou vítima das pessoas, das situações. E isso se torna uma justificativa muito fácil e simplista para os meus resultados. É muito simples isso. Eu consigo justificar os meus resultados ruins, os meus fracassos, sempre não assumindo a minha responsabilidade. Só que agora você é adulto e é adulta. Você precisa assumir essa responsabilidade. Faz sentido isso para você? Coloca aqui o coraçãozinho se isso faz sentido. A Maiara, faz sentido fazer as pazes com a minha história. Acho que tem um pouco a ver com auto-perdão. Também, Maiara. Perfeito. Também. Tem a ver com auto-perdão também. Mas existem alguns eventos na sua história que fazem com que a criança que sofreu isso naquele momento, ela ainda esteja lá vivendo o ciclo do sofrimento. E fazer as pazes é você dessensibilizar, tirar a emoção que te protegeu naquele momento, para que a ferida não te machuque mais, dar uma nova interpretação, dar os contextos, e a partir daí você muda o seu comportamento. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Pessoas vitimistas adoram ficar na zona de conforto. A zona de conforto, ela é ótima para quem é uma pessoa vitimista, porque na zona de conforto você não precisa gastar energia. Guarda essa frase que eu vou te falar agora.
na zona de conforto, nada acontece. Nada acontece. E lá você não precisa agir. Você não precisa assumir responsabilidade nenhuma. Nada acontece. Por isso que eu quero que agora você reflita o seguinte. Será que você realmente... Agora eu vou responder a algumas pessoas que falaram, eu estou me identificando com as características. Será que você não está nessa armadilha do vitimismo para não agir? Para não mudar a sua vida? Porque não adianta somente você vir aqui assistir a live, legal, isso é um passo. Mas existem outros passos que você vai precisar dar para acelerar esse processo. Você precisa acelerar esse processo porque o teu presente está doendo, você sabe disso. Não normaliza mais a infelicidade. Você não pode normalizar uma vida medíocre mais como um padrão. Você nasceu para dar certo. Guarda isso. Talvez agora você não acredite no que eu estou falando. Você vai falar, não, isso é papo de mentor, de coach. Não é. Você nasceu para dar certo. E dar certo, para cada um aqui tem um significado. O dar certo que nós fomos adestrados a entender é dinheiro. É uma parte desse dar certo. Mas o dar certo é você ter felicidade no que você faz, é você saber por que você acorda todos os dias, é você ter a alegria de fazer o que faz, é você ter bons relacionamentos, é você ter pessoas que estão do seu lado construindo junto com você. Isso é dar certo. Essa é a verdadeira razão da nossa existência. Nós nascemos para dar certo. Só que quando você não coloca isso para fora, para o mundo, quando você simplesmente se conforma com uma vida medíocre, com uma vida infeliz, obviamente que você se torna uma pessoa vitimista. Tá fazendo sentido isso para você? A Diane, pessoas vitimistas saem contando sua história para todo mundo? Sim. Porque elas querem que as pessoas... Porque ela está querendo chamar atenção, né, Diane? Elas querem chamar atenção. Então elas querem o abraço. Só que uma coisa muito importante para você entender. Por mais que você queira chamar a atenção das pessoas, a maioria das pessoas está em volta aos seus próprios problemas. Todos nós temos problemas, todos nós temos os nossos desafios. As pessoas, elas muitas vezes estão solitárias. E essa caminhada, essa escolha do autoconhecimento, ela é solitária. Não é o autoconhecimento high five. O autoconhecimento high five ele dura 3 dias num evento. A escolha pelo autoconhecimento ela é solitária. Porque cada um tá vivendo os seus problemas. As pessoas pouco escutam as outras pessoas. Então, o falar que muitas pessoas vitimistas fazem com frequência é um pedido de socorro. É um pedido de socorro. Tudo bem? Tá fazendo sentido isso para você? Café Cabreira, eu tô rindo, mas é de nervoso, vou mudar isso. Vai dar certo. Fica tranquila, vai dar certo. Tenho certeza, se você está decidindo já mudar, isso é um ótimo passo. Você está assumindo a responsabilidade. Você reconheceu o problema e você está o quê? Agora decidindo um novo caminho. Excelente. Fala aí, Igor Erkovitz, meu grande amigo, seja bem-vindo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui, acho que tinha uma outra pergunta aqui que eu passei. A Josiane, durante a blindagem tive muito entendimento sobre a minha história, mas hoje vejo que preciso ter muito mais ação e me perdoar. Sim. Fazer as pazes com a sua história é um passo importantíssimo para você poder ficar livre para andar para frente. A maioria das pessoas não fazem as pazes com a sua história e elas estão carregando uma mochila muito pesada que impede elas de seguir em frente. Então, enquanto eu não vou lá resolver a dor ou as dores das minhas crianças, eu continuo me vitimizando.
Enquanto eu não vou na causa, eu não resolvo. Não adianta eu só remediar, eu preciso ir na causa. Por isso que eu critico tanto o autoconhecimento high five, porque o autoconhecimento high five te dá energia para você seguir aqui em frente. Beleza, isso é bom, mas se eu tenho dores, feridas emocionais lá atrás que não foram curadas, não adianta nada. Essa energia vai acabar e eu volto, talvez até pior, para as minhas dores e para minhas feridas emocionais. Tudo bem? Adriano, o vitimista acha que as pessoas estão assentadas esperando para resolver o problema delas. Sim. Só que esse é um engano, um auto-engano que ela tem, né, Adriana? Porque está todo mundo dentro dos seus próprios problemas. Por isso que você precisa decidir sair desse ciclo. Porque senão você fica sugando a energia das outras pessoas. E você também tem a sua energia sugada por outras pessoas que são vitimistas. Essa vida é uma vida que eu chamo da vida da mediocridade. Eu não me mexo, eu simplesmente deixo a vida me levar, eu não entro em ação, eu aceito qualquer coisa. E aí aos poucos, presta atenção no que eu vou te falar aqui, você aceita qualquer coisa, inclusive as migalhas da vida. Você aceita qualquer migalha. Você aceita um relacionamento ruim, você aceita um relacionamento abusivo, você normalizou isso. Você aceita um emprego que você detesta, que te traz infelicidade. Você aceita e normaliza destruir o teu corpo todos os dias com um monte de porcaria que você come e bebe. Você normaliza isso. Você normaliza isso. Então você precisa entender, você precisa compreender que essa é sua responsabilidade. E aqui a parte mais importante que eu vou te falar. Boa pergunta, André. E quando a vítima é nosso filho adolescente, tendo suas crenças e convicções, de que forma posso fazê-lo perceber isso e que isso é ruim e não bom? A gente precisa sempre compreender que o adolescente ainda é uma criança, né? E a consciência crítica dessa criança está sendo formada. A melhor maneira de você ajudar o teu filho adolescente é estando ali, acolhendo ele. Ele precisa entender, e talvez isso leve tempo, que ele pode confiar em você. Essa é a melhor maneira. Porque quando ele sentir confiança, ele vai ouvir o que talvez você tenha para falar para ele. Tudo bem? Então, confiança. Trabalhe, né? Trabalhe fortemente para você sempre estar ali do lado dessa pessoa, para ela ganhar, ela ter a confiança em você. E claro que cada um também faz as suas escolhas e a gente precisa aceitar isso, né? Talvez uma pessoa precise passar por esse ciclo até do vitimismo para ela despertar. Tudo bem? Agora a parte mais importante que eu quero que você preste muita atenção aqui. Eu vou indicar, aliás, 2 livros hoje que vão te ajudar também, tá bom? A coisa mais importante que eu vou te falar. Você, lembra que você nasce como uma folha em branco. Lembra disso? Eu falei isso essa semana. Claro que você traz coisas da sua ancestralidade, você tem coisas que estão dentro da gente, mas a gente nasce como uma folha em branco. A gente vai aprendendo, né? E aqui eu quero que você pense muito bem nessa pergunta que eu vou te falar. Se você se identificou como uma pessoa vitimista, com quem você aprendeu a ser vitimista? Porque você não nasceu sabendo o que era vitimismo. Você aprendeu isso com alguém. Com quem que você aprendeu? Isso é importante você identificar, não para você culpar essa pessoa. Não para você hoje falar, você foi a culpada, o culpado de eu ser uma pessoa vitimista. Não. Mas você precisa entender o contexto. Você
precisa compreender o contexto. Você precisa identificar com quem você aprendeu dentro do seu ambiente. Sabe por quê? Porque provavelmente esse aprendizado veio de pessoas muito próximas a você. Veio de pessoas muito próximas a você. Você vai poder mudar essas pessoas? Claro que não. Estou fazendo bem, que nem o Chaves, né? Tem um episódio do Chaves. Claro que não. Você não pode mudar, você não tem esse poder de mudar ninguém. Então você vai ter que o quê? Se adaptar para continuar convivendo com essa pessoa. Ainda mais, ó, tá todo mundo falando aqui, mamãe, minha mãe. Todo mundo vai precisar se adaptar para poder conviver sem se abalar, sem ter a sua energia sugada por essa pessoa vitimista. E aqui eu sei que para muita gente é um desafio muito grande. Nossa, mas todo mundo aqui falando mãe, é a minha mãe, como é que eu faço? Você vai ter que criar a sua estratégia. Você vai ter que pensar como você vai suportar ficar ao lado dessa pessoa vitimista ao ponto que você não tenha a sua energia toda sugada. Tudo bem? Isso aqui é fundamental, identificar de onde você aprendeu. Ó, a Luciana. Aprendi a ser vitimista com a minha mãe. Hoje compreendo que na época era o que ela sabia fazer. Sim, por isso que a gente precisa entender sempre os contextos. Autoconhecimento de verdade tem um entendimento dos contextos. É por isso que o programa Blindagem Emocional, que é o meu programa de 21 dias, que é para exatamente acelerar esse processo que você quer aí de mudança, é um processo terapêutico de autoconhecimento, a gente faz em 21 dias porque tem muito contexto para você entender. Muito contexto. Contexto da mãe, contexto do pai, contexto estrutural, como sociedade. Tem muitos contextos para você compreender, porque senão é muito simples para você chegar hoje na sua mãe e culpá-la. E como disse muito bem a Luciana aqui, a mãe fez o que ela podia fazer naquele momento. Ela deu o melhor que ela podia naquele momento. Pode não ter sido benéfico para você, mas era o recurso que ela tinha naquele momento. Por quê? Porque ela também é vítima. Especialmente as mães, dentro de um sistema patriarcal e machista que a gente tem, as mulheres são vítimas, sim. Elas são vítimas porque há muito sofrimento, há muita sobrecarga, há muita infelicidade. Então, a gente precisa compreender os contextos. Tudo bem? Então, eu quero que você entenda que você aprendeu a ser vitimista. E a boa notícia é que, se você aprendeu a ser vitimista, você pode aprender a não ser vitimista. E isso é treino. E isso é treino. Isso você pode treinar para não ser mais uma pessoa vitimista. Ou seja, guarda essa frase que eu vou colocar aqui. Você pode mudar o que você acredita, porque o teu comportamento é o reflexo exatamente das suas crenças, do que você acredita. Você pode ressignificar o que você acredita, que por muito tempo te ajudou. Mas agora, se você realmente quer mudar a sua vida, muitas pessoas aqui falaram que querem mudar as suas vidas. Ótimo. Se você quer mudar a sua vida, você vai ter que arregaçar as mangas para exatamente assumir a responsabilidade desse processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Você terá que assumir essa responsabilidade. E é possível. Porque se você muda a sua crença, lembra, eu perguntei essa semana, o que é mais fácil você mudar? A crença ou um comportamento? A maioria das pessoas respondeu comportamento. A maioria respondeu comportamento. Mas esse não é assim. É muito mais fácil você mudar uma crença. Porque eu posso falar aqui para você o seguinte: hoje eu vou para academia, vou começar a academia todos os dias. Só que o meu comportamento eu estou indo para academia todos os dias? Talvez não. É muito mais difícil eu ir para academia mesmo do que eu mudar esse pensamento.
Mudar uma crença é muito mais fácil. Tudo bem? Então, o teu comportamento é o reflexo do que você acredita. Então, se você se identificou como uma pessoa vitimista, e aqui, presta atenção no que eu vou te falar. Sem culpa, tudo bem? Faz parte da sua história. Você aprendeu, você foi condicionada a isso, só que agora, se você não quer mais ficar nesse papel de vítima, você tem que agir. Ninguém transforma ninguém. Se você está aqui comigo na live das 8h15 da manhã, depois na live das 21h15, se você está achando que eu vou transformar você, lê do engano. Eu vou conduzir você dentro de um processo, por exemplo, como a blindagem emocional. Mas é isso, a escolha é sua. A escolha sempre é sua. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu ver aqui o Ricardo. Doa quem doer. Isso é muito verdade. Autorresponsabilidade. Não dá para desver. Exato, não dá para desver algo que você já viu. Construir novos caminhos é doloroso, caímos sim, mas agora levanto muito mais forte. Gratidão. Excelente, Ricardo. Excelente. Tenha orgulho da sua história e da tua trajetória, viu, Ricardo? Josiane, e dói esse processo, mas estamos em busca de transformação. Sim, dói. Por isso que as pessoas fogem. Por isso que autoconhecimento de verdade, as pessoas desistem. É mais fácil você ir no autoconhecimento high five, que você sai cheia de energia, pula lá, pula, canta, grita, mas isso não vai na causa. O autoconhecimento de verdade é uma estrada, é todo dia, todo dia, todo dia. Café Cabreira, faz sentido. E quando nesse caminho da mudança tropeçamos, está tudo bem? Porque terão dias que estaremos para baixo. Sim, sim, muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. A gente vai cair sim. Num processo, né, numa escolha pelo autoconhecimento, existem altos e baixos. Eu falo isso, por exemplo, para as pessoas que eu atendo na hipnoterapia. As pessoas saem, por exemplo, da hipnoterapia muito empolgadas, né? Muito empolgadas. E normalmente eu falo isso para elas, né? Principalmente quem sai muito empolgado, porque foi uma sessão incrível, enfim. Eu sempre falo isso, ó. Você está saindo aqui, mas vai ter altos e baixos. Isso é normal, porque a vida está acontecendo. Por isso que se eu tenho blindagem emocional, se eu conheço as minhas emoções, se eu entendo os meus processos emocionais, essa queda, ela pode acontecer? Sim, mas aqui está a diferença. Eu caio, mas eu me recupero mais rápido. Eu não fico lá sofrendo. Eu caí, puxa, realmente um dia ruim, mas beleza, eu preciso seguir em frente. Pessoas sem blindagem emocional, o que acontece com elas? Elas caem e elas ficam lá no fundo do poço. Como é que você sai do fundo do poço? Coloca aqui para mim se você sabe. Você sai do fundo do poço quando você para de cavar o poço. Quando você para de cavar o poço. Pessoas sem blindagem emocional, elas caem no fundo do poço e elas continuam cavando o poço. A primeira decisão que você tem que tomar é: eu preciso parar de cavar. Puxa, eu ainda não sei como eu saio do poço aqui, do buraco, mas eu parei de cavar. E o segundo passo é entender como é que você sai dali. Tudo bem? Então, altos e baixos serão normais. Guarda essa frase aqui. Pessoas vitimistas, vítimas não vivem, apenas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Guarda essa frase. E você tem que estar indignada em apenas sobreviver. Você tem que estar indignada de apenas sobreviver. Não normaliza mais isso. A vida não é apenas para você sobreviver. A vida é para você viver. É para você ter felicidade, alegria. Vai ter altos e baixos? Claro, claro que sim. A vida é assim, altos e baixos. Mas você precisa ter alegria. Boa, Rosana, eu caio para frente. Pessoas com blindagem emocional caem para frente. Elas caem, mas elas seguem andando para frente. Quando se está no fundo, a saída é para cima. Sim, exatamente, mas eu preciso parar de cavar. Adriana, meu fundo do poço agora tem uma molinha. Sim, você já entendeu como você sai desse poço. Porque às vezes a gente vai cair, sim. Existem momentos que nós somos humanos, claro que vamos cair. Tudo bem?
Faz sentido isso para você? Eu vou colocar aqui uma pergunta que eu quero que você leve para você refletir no final de semana, tá bom? Você viu as 7 características que eu falei aqui, certo? Eu vou repassar as características daqui a pouco. Mas quais características vitimistas você precisa eliminar com urgência? Quais são as características vitimistas que você precisa eliminar com urgência? É muito importante você pensar nisso. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se identificou um pouco com algumas características, não apenas no outro, mas em si. Quais são as características que você precisa eliminar? Ó, eu vou passar aqui rapidamente para você identificar. Tudo bem? Primeira, coloca a responsabilidade da sua vida no colo dos outros. Essa é a primeira característica. Vamos lá, a segunda característica. Pensa que todos os outros são mais felizes e só ela é a pessoa amaldiçoada. Só ela é a pessoa que sofre no mundo. 3. Busca por atenção e carinho dos outros. O tempo todo eu estou buscando a validação, eu estou buscando o acolhimento de outras pessoas. 4. Vivem em um eterno resmungar ao invés de agir. Elas ficam reclamando, reclamando, reclamando. Se essa é a tua característica e se essa é uma característica que você precisa eliminar rápido, haja para isso. Adora criticar os outros, mas não lida bem quando é criticado. E essa é difícil, hein, para você. Essa você tem que, às vezes, admitir isso. Ser criticado, ninguém gosta. Ninguém gosta de ser criticado. Então, se essa é uma característica sua, também busque eliminar. Foco nos erros do passado. Fica sofrendo pelo que aconteceu. O passado não existe mais, você não tem como mudar. Então você ficar pensando lá no passado, no que você fez, você não vai sair do lugar. Só se você quer continuar sofrendo. Se você quer ficar lá sofrendo, se mutilando, fica lá no passado. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Foco no problema e não na solução. Essa é uma outra característica das pessoas vitimistas. Elas ficam só olhando para o problema e não na solução. Tudo bem? Então, pensa, qual é a característica que você, ou as características que você precisa eliminar com urgência. Porque enquanto você for vítima, enquanto o vitimismo for um estilo de vida, enquanto o vitimismo for um hábito para você, você não vai andar para frente. Você não vai ter forças para andar para frente. Tudo bem? Eu vou te indicar 2 livros, mas antes eu quero que você coloque aqui qual foi o seu maior aprendizado hoje. Coloca aqui para mim. Qual foi o seu maior aprendizado? O que você aprendeu hoje? O que ficou marcado para você? E coloca aqui porque é uma maneira de você fixar o que você aprendeu. E 2, você ajuda outras pessoas a também entenderem muito a respeito, talvez de algo que elas não enxergaram e você enxergou e você pode ajudá-las também. Quando a gente fala de vitimismo, a gente precisa entender que em algum momento da sua vida, além do aprendizado que você teve talvez com a mamãe, com o papai, enfim, com as pessoas próximas a você, você perdeu a sua confiança. Você perdeu a sua confiança. Porque uma pessoa que é vitimista, ela não tem confiança de agir. Tudo bem? Então, o primeiro livro que eu vou te indicar é este aqui, Confiança do Osho. Confiança do Osho. O Osho foi um guru indiano extremamente polêmico, mas extremamente contestador, provocador. Então, assim, eu gosto muito do Osho. Talvez, eu sempre digo, ler o Osho, você tem que ler com um copo vazio, mas não tem que ter nada, tem que estar muito vazio, porque existem coisas que são muito provocativas, tá bom? Então, Confiança do Osho é um livro que eu indico hoje, que tem a ver com o que a gente falou aqui. Eu já vou indicar o segundo, deixa eu ler aqui os aprendizados de vocês, porque isso é muito importante. Putz, quase todas, sofro pelo passado.
A Rosana, adultos não têm problemas, quem tem são as nossas crianças, sem dúvida. Patrícia, reconhecer que me faço de vítima e devo mudar, perfeito. A Renata, se não eu quem? Se não agora quando? Perfeito, Renata, perfeito. É você, é a tua responsabilidade. A Denise, ser verdadeira comigo mesma, perfeito. A Dinair, eu não tinha consciência de que me vitimizava. E que bom que você está reconhecendo isso agora. E não se culpa, tá? Tá bom, Dinair? Não é para você se culpar. Mas é importante, se você está reconhecendo agora, excelente. Você consegue mudar o teu comportamento. A Tamis, perceber que me faço de vítima em alguns momentos. A Jaqueline, que estou no caminho certo, me priorizando e me autoconhecendo. E que tenho algumas coisas para mudar ainda. Todos nós teremos. Até o nosso último dia de vida, nós teremos muitas coisas para mudar. A Janis, amo Osho, também amo Osho. A Luciana, o vitimismo nos coloca no papel de viver com migalhas. Remoer não leva a nada. Muito bem colocado, Luciana. Principalmente essa parte aqui. É viver de migalhas, viver com migalhas. Não aceita mais isso na sua vida. Você nasceu para dar certo. Sagre Godoy, vítimas não vivem, apenas sobrevivem. Perfeito. A Cristina Nakato, o vitimista não vive, sobrevive. Café Cabreira, eu tive certeza que eu me vitimizo. Legal, reconhecer isso é muito bom. Agora que você entendeu isso, é agir, tá bom? É agir. A Luciana, adoro o Osho, legal. A Maiara, sempre estar em movimento a qualquer sinal de vitimismo. Opa, isso, exatamente. Me adaptar para conviver com os vitimistas. A Sagre Godoy diz, exatamente. Porque para sua mudança de vida, você vai ter que controlar o ambiente de uma certa maneira, tá bom? O segundo livro que eu quero indicar para você tem a ver com algo que eu estudo já há um tempo e que é uma filosofia que vai te ajudar muito a lidar com essas pessoas vitimistas, para você entender que existem comportamentos, os comportamentos das outras pessoas você não tem controle. Que é um livro que fala sobre, que é um livro do estoicismo, é um livro do Epicteto, A Arte de Viver. A Arte de Viver. A filosofia estoica, ela é uma filosofia, na minha visão, incrível. Por quê? Porque ela deixa muito claro para você que você controla poucas coisas na vida. Você controla as tuas emoções, os teus processos emocionais, o seu corpo, mas eu não consigo controlar o que você está pensando, o que você quer, eu não consigo mudar as pessoas. Então, muitas pessoas dizem para mim o seguinte, ô gata, ai, a minha mãe é muito vitimista, o meu marido é muito vitimista. Você pode ajudá-lo? Você pode ajudá-lo, talvez, entendendo como você funciona. E a tua mudança pode fazer com que essa pessoa comece a refletir. É o máximo que você vai poder fazer. Então, A Arte de Viver, tá? Do Epicteto, é um livro muito legal. São pílulas, né, de pensamentos que vão te ajudar a reforçar essa mentalidade, tá bom? Deixa eu ver aqui. Foco na mudança. A Diane, é estranho e dói começar a entender que tudo que passo foi porque eu sempre me vitimizei. Mas agora não se vitimiza mais, não sofra por isso. Reconhecer, beleza, reconheci isso, mas agora eu vou agir. Porque se você ficar sofrendo com esse reconhecimento, na verdade você está se vitimizando ainda mais, tá bom? A Ana, todos nós temos os nossos desafios, sim. A Josiane, meu aprendizado de hoje é que temos que nos ressignificar em nossas crenças, no que acreditamos para a mudança de comportamento. Perfeito. A Jaqueline, as duas últimas características vejo em mim umas coisas que ainda tenho que trabalhar, muito isso. Estou no processo, a blindagem emocional tem me ajudado muito. Gratidão, gata. Gratidão a você, Jaqueline. É isso. Foi boa a live? Ficou claro para você que ser vítima, estar no vitimismo se tornou um estilo de vida e que você precisa eliminar isso se você quer mudar, transformar a sua vida verdadeiramente? Não dá para transformar a sua vida sendo vítima, estando dentro do ciclo do vitimismo. Tá bom?
Muito obrigado, eu te vejo às 21h15, porque sim, sexta-feira, o Sextou com o Ogata é a live às 21h15, tá bom? Como eu sempre digo, o script é o mesmo, mas muitas coisas diferentes podem acontecer, tá bom? Eu te espero às 21h15, tá bom? Um grande abraço, tchau!